Será que é possível ter uma carreira melhor? Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wagner, eu sou da Desafio Certo e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. E hoje a gente vai falar sobre o que é uma carreira melhor. Eu usei em alguns momentos nos outros vídeos a terminologia carreira perfeita ou carreira dos sonhos. E vamos lá, de uma maneira prática, isso não existe. Não existe carreira perfeita, assim como não existe amor perfeito, assim como não existe vida perfeita. Os relacionamentos, eles têm problemas, a vida tem problemas. E essa é parte do que você quiser chamar. É parte da beleza da vida e dos relacionamentos que eles têm pequenas falhas, pequenos problemas. É parte da inevitabilidade, então é algo com qual é do destino, né? Uma coisa que a gente não consegue lutar. Não importa de como você chame, na realidade as coisas têm problemas. Só que se por um lado realmente não existe a perfeição, claro que existe a perfeição aos seus olhos, né? Talvez aí você que tem um relacionamento excelente está pensando, não, meu companheiro, a minha companheira, ele é perfeito, ela é perfeita nos meus olhos. Ok, nos seus olhos é, mas eu garanto para você que até em alguns momentos, que não seja agora, mas em algum momento você brigou, você teve problemas, vocês tiveram que discutir. E assim é a sua relação com a sua vida, com a parte da sua vida que é profissional. Então o que a gente vai tratar aqui hoje, eu vou falar assim de uma carreira melhor, mas é só isso. Eu não vou prometer para você a carreira perfeita, eu não vou falar para você que se você não a tem é porque você não tem o pensamento correto ou positivo o suficiente, nada disso. O que eu vou falar para você hoje é algumas características que uma carreira tem que ter para ela ser boa para você, para ela ser melhor do que a que você tem hoje. Então, tirando isso da frente, que eu não vou prometer para ninguém carreiras perfeitas aqui, vamos falar um pouquinho sobre quais são as características que fazem uma carreira ser muito boa. E a primeira característica que a gente vai falar hoje é a característica que a gente talvez mais reconheça, que é o dinheiro, o recurso, o benefício. A recompensa que essa carreira vai te dar, ela é muito importante. Não é só porque a gente vive num regime capitalista, tá? Mas porque, no fundo, todos nós estamos buscando algo quando a gente faz alguma coisa. Nem que seja aquele sentimento de se sentir bem. Em algum momento a gente vai falar sobre trabalho voluntário, sobre trabalho não remunerado e o que a gente pode buscar e o que a gente quer desses trabalhos. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje nós estamos falando de um trabalho comum, um trabalho onde você despende algum tempo, algum esforço e você recebe alguma coisa em troca, geralmente dinheiro. E essa recompensa, seja qual for, falando de dinheiro agora, ela é importante para você. Só que ela é muito mais profunda do que você imagina. Por que eu estou dizendo isso? Quando você define o que você quer da sua vida, você pode ser uma pessoa extremamente humilde, vamos chamar assim, e falar, eu não quero muito, eu preciso morar, comer e viver, e para mim isso está bom, desde que... E aí você vai colocar outras condições. Geralmente, quando a gente está falando de um trabalho, vamos supor, né, um trabalho voluntário, a gente quer se sentir bem. Então, não importa o quanto eu ganhe, eu quero me sentir bem, eu quero sentir que o que eu faço é importante. E aí que tá, geralmente quando a gente escolhe uma carreira e a gente está buscando uma carreira melhor, especialmente quando a gente já está no mercado de trabalho, quando a gente pensa em mudar, a gente acha que vai ganhar muito menos. E isso, ele é um mito com bases reais, eu não vou falar que é mentira, mas que a gente consegue entrar numa outra carreira ganhando parecido com aquilo. Só que também a gente tem que entender que a nossa régua baixa um pouco. Supondo que você tem uma oferta abundante de emprego, que a gente não tem hoje em dia, eu sei disso, você consegue abrir mão de parte da sua recompensa porque ela vai vir em outras formas. Quando eu tenho clientes que falam, clientes mais empresariais, carreiristas, né?
E eles falam assim, como é que eu avalio se eu estou no emprego e vou sair para outro? E geralmente a prática de mercado é 15% a mais contando os benefícios. E as pessoas não sabem medir o que é benefício. Benefícios são benefícios palpáveis, como um convênio médico, um vale-refeição, etc. Mas benefício também é horas trabalhadas, autonomia no seu trabalho, status da empresa, ou se a empresa ela tem um ambiente mais leve. Eu acabei de ouvir uma história de carreira, que nem é um cliente meu, mas que falou que mudou de carreira de um ambiente super pesado, que era um ambiente especificamente de telemarketing, que tende a ser um ambiente um pouco mais pesado mesmo, profissional, e ele foi para o ambiente hoje de uma agência de marketing, que é um ambiente muito mais leve. E até ele brincou, né, quando a gente estava ouvindo essa história, que ele falou assim, a minha saúde mental agradece. Então, às vezes, isso também é um benefício, aqui não é um benefício financeiro. E quando a gente é criado em um ambiente capitalista, a gente tende a ver só os benefícios que são traduzidos imediatamente para o financeiro. Mas eu te garanto que boa parte, não tudo, tá? Não estou falando que o dinheiro não é importante, jamais eu vou falar isso aqui, mas que tem muita coisa a mais que a gente tem que considerar dentro dessa, vamos chamar assim, dessa característica da carreira melhor, que é a recompensa, né? Que a gente chama de dinheiro brincando, mas na verdade é a recompensa. Como é que você é recompensado pelo seu trabalho? Por exemplo, se você é recompensado com um ambiente onde você é reconhecido pelo que você faz, isso é um benefício intangível, você não consegue colocar um valor nisso. Mas eu te garanto que entre você, que é valorizado pelo que você faz, e entre uma outra pessoa que faz o mesmo trabalho que você em uma outra empresa, que nunca é reconhecido e que às vezes até sofre, por exemplo, de roubo de capital intelectual, né, de ideias. Ele tem uma ideia e aí o gestor dele vai lá e rouba essa ideia e fala que foi dele. Essa pessoa, ela está muito pior que você. Independente se ela ganha muito mais ou não, ou se ela ganha a mesma coisa, ela está realmente pior porque ela tem um benefício a menos que você não percebe. Mas mesmo se ela ganhe um pouco mais, talvez se você ouvir essa história, você evite para aquela empresa, uma empresa abusiva. Entendem o que eu quero dizer? Essa característica grande que a gente tem de recompensa, como eu quero ser recompensado, ela é principalmente dinheiro. Você tem que ganhar o suficiente para você morar, viver, comer, ter sua diversão, ter suas economias, porque a vida, uma hora você vai estar incapaz aí de colaborar de uma maneira forte, vamos chamar assim, para a sociedade, você vai ficar idoso e na sua terceira idade, não só você vai ter menos força física, eu digo mesmo, para colaborar com a sociedade, com o trabalho, mas também, vamos lá, gente, a vida não é só trabalho. Na sua terceira idade você tem que aproveitar. Então você tem também que ter economia, você tem que ter planos para o futuro. E essa recompensa que você ganha, especificamente falando de dinheiro, ela tem que cobrir isso. Ou pelo menos ela tem que ter uma prospecção de que vai cobrir isso. Eu sei que no estágio realmente ninguém ganha dinheiro para tudo isso, mas esse crescimento de carreira que você tem, essa empresa, ela te dá um plano de carreira, não importa, porque a gente vai falar um pouco disso também. Plano de carreira é importante? Não da empresa, o seu é, certo? Mas a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Legal, falamos de dinheiro, é uma grande característica, né? Mas eu prometi 3 para vocês. A segunda característica é uma das mais maleáveis, uma das mais fáceis de mudar. Por quê? Essa segunda característica é ser bom, é ser boa no que você faz. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você tem que ser uma pessoa capaz e, se possível, mais do que capaz de realizar aquele trabalho. Muita gente fala, por exemplo, quero ter um restaurante, quero cozinhar, quero ganhar minha vida cozinhando. Esse trabalho vai me dar, pelo meu planejamento de carreira, pode não ser agora, mas ele vai me dar futuramente um sustento muito bom que eu quero estar de acordo com o meu planejamento de vida. Legal, interessante. Mas
Você é uma pessoa que cozinha bem? Se possível, é uma pessoa que cozinha de uma maneira impressionante, além das expectativas? Você tem que verificar isso. E parece tão bobinho, né? Mas eu sempre gosto de voltar no meu exemplo pessoal, e vou trazer alguns outros também agora, que é quando eu fui para estudar engenharia, eu já percebi de cara que eu não ia ser bom naquilo. Eu não ia ser o melhor engenheiro. Eu detestava fazer cálculo. Pessoal, não tenho vergonha nenhuma de falar. As minhas matérias de mecânica, eu repeti acho que 6 vezes no total. 4 em uma e 2 em outra, alguma coisa assim. Eu era péssimo, aquilo não me entrava na cabeça. Alguns semestres foi preguiça, eu admito, também estava cansado, mas alguns foi realmente, quando eu queria estudar aquilo não me entrava, era uma inteligência fora da minha. Eu não ia ser bom naquilo. Um dos meus amigos do tempo de escola, ele é um engenheiro que, não sei direitinho como está a carreira agora, mas ele começou desenhando bombas hidráulicas, desenhando. Olha o nível de adequação da profissão que essa pessoa tinha. Talvez ele um dia venha falar comigo e fale, nossa, eu não gostava. Tudo bem, porque aí a gente vai ter essa terceira característica que é gostar do que faz. Eu gosto de usar, às vezes, nessa característica final, eu gosto de usar o termo amor. Você tem que amar o que você faz. Por quê? Porque você não vai, vamos lá. Você não deveria casar com uma pessoa que você gosta. Você deveria casar com uma pessoa que você ama. E eu vou trazer um vídeo só falando entre o paralelo da relação que você tem com a parte profissional da sua vida e como é parecido com a relação que você tem com a pessoa que você escolheu para passar o resto da vida. Se você está escolhendo uma carreira melhor para sair dessa que você está, por favor, escolha alguma coisa que você goste muito, pelo menos. Ainda, eu acho que o amor ele se desenvolve e o amor pode estar não nessa próxima, mas no outro passo. Mas pelo menos goste muito daquilo, goste, te dê prazer. E é difícil, talvez seja o mais difícil aqui, delimitar o que você gosta. No final desse vídeo, eu vou passar um exercício simples, tá, gente? Que vai depender muito do esforço de vocês para entender como chegar, né, a partir do que você gosta até uma coisa que realmente seja uma possível carreira. É um exercício simples, pode não dar certo com você e depende de muito do seu esforço. Mas é um exercício bem legal. Mas isso chega para o final, vamos falar mais para o final do vídeo, tá bom? Porque agora a gente vai falar um pouco da ordem de escolha que a gente faz. A ordem de escolha são duas, na verdade. Eu separei 2 ordens que a gente faz. A primeira é quando a gente é jovem. Quando a gente é jovem e está escolhendo a primeira graduação, geralmente é nessa época. Mas talvez a pressão por escolher comece muito antes. Faça um exercício mental rápido e pense: qual foi a primeira vez que você ouviu o seguinte questionamento na sua vida? O que você quer ser da vida? Ou o que você quer ser quando crescer? Esse questionamento ele ocorre muito cedo na nossa vida. Uma criança de 12, 15 anos não tem que saber o que ela vai fazer da vida. Você não tem que saber, mas você tem que achar uma carreira que te traga algum prazer e te traga algum dinheiro, na qual você seja um pouco bom. Ou melhor, o bom a gente tem que ser bem bom, tá legal? Mas, vamos lá. A escolha que a gente faz nesse momento principal, nesse primeiro momento de decisão, é a seguinte. Você faz uma verificação que pode ser consciente ou inconsciente do quanto de dinheiro você quer ganhar. Você fala, Wagner, eu nunca fiz isso. Eu escolhi lá uma profissão porque confia em mim. Em algum momento você descartou as profissões que realmente você não queria ter. A gente tem alguns preconceitos, né? Então, muitos dos meus clientes falam que descartaram a profissão de professor. Realmente, o professor ele é muito mal pago hoje, tá bom?
Mas isso não é razão para você largar essa carreira, tirar. Mas muitos de nós fizeram isso. Eu sei que fizeram. No vídeo que eu apresento o canal, eu falei que no momento que eu escolhi minha carreira pela segunda vez, foi o momento que eu mudei de carreira, eu descartei professor. E esse descarte foi por conta das recompensas que eu ia receber. E olha só, eu medi até as recompensas intangíveis, né? As recompensas que não eram financeiro-monetárias. Eu descartei, mesmo sabendo que aquilo ia me dar um prazer imenso, como dá hoje. Quando eu faço treinamentos, é o melhor momento para mim. É a coisa que eu mais gosto de fazer dentro de tudo que a Desafio Certo faz, é executar treinamentos, é eu subir no palco e eu fazer o treinamento, eu ensinar aquelas pessoas. E eu sei o quanto isso me faz bem, mesmo assim eu descartei. E muita gente inconscientemente descarta algumas profissões. Já que eu estou escolhendo, eu não quero essa, porque eu sei que eu vou ganhar pouco. Primeiro que em 90% dos casos, falando especialmente dos adolescentes, essa decisão é mal informada. O adolescente ele pesquisa, quando muito ele vai ler um guia do estudante, alguma coisa. Nada contra o guia do estudante, ele é um compilado bem interessante, mas ele tem alguns valores irreais ali. Engenheiros, por exemplo, eu lembro que na minha época, sou velho, em 2007, por aí, não, 2007 eu entrei na faculdade, então 2006, 2005 eu comecei a pesquisar e eu lembro que o engenheiro de produção, pelo guia do estudante, ganhava no começo de carreira 4, 5 mil reais. E não foi essa a realidade que eu vi, tá bom? Então até isso é uma decisão pouco informada. A gente não vai conversar com o professor para saber o quanto ele ganha. Tudo bem, eu sei que é uma pergunta inconveniente, mas a gente deveria fazer. Porque sabendo exatamente quanto o professor ganha por hora e tal, eu sabe, nossa, não é tão pouco quanto a gente acha. Não é muito e deveria ser muito mais, mas não é tão pouco. A gente acha que o professor ele vive debaixo da ponte porque ele não consegue comer. Não é isso. O professor ele ganha o suficiente para o sustento dele. Mas em algum momento você decidiu que aquele tipo de trabalho não era para você por conta do dinheiro. Então essa é a primeira escolha que a gente faz. Ela pode ser consciente ou inconsciente, mas ela é feita em algum momento quando você vai escolher a primeira carreira, quando adolescente. Aí você passa para o quê? Será que eu vou ser bom nisso? Quando a gente é adolescente, a gente não é bom em nada. A gente não conhece muito das nossas habilidades de verdade. A gente conhece matérias de escola. E cada um de nós se destaca em uma ou outra, ou pelo menos é menos ruim em uma ou outra. No meu exemplo, quando eu falei no vídeo 0, eu era bom nas matérias exatas. Não muito bom em química, na verdade, mas eu gostava bastante de física e matemática. Gostava, me dava bem, não via muita complexidade. E como eu sempre tive uma dificuldade para ler durante muito tempo, realmente história e geografia não eram muitos, literatura não era muito. Hoje eu gosto muito mais. Eu vejo na literatura, por exemplo, um prazer, uma coisa inteligente, uma coisa interessante, uma coisa que conta a história através de... conta a história daquele país ou até do mundo de uma maneira que é por meio de histórias, poemas, e a confecção literária hoje me atrai muito mais. Mas na época da escola, né, não gosto, até porque a gente também tem esse preconceito de gênero, né? Literatura não era vista como um negócio muito masculino e até aquela época eu era um pouco refém disso, né? Hoje eu sou gay e eu amo ser gay, eu adoro, eu já passei por muitas dificuldades por essa razão. Vou fazer um vídeo falando um pouco disso, mas no fundo, naquela época eu era muito refém disso, não tinha força, eu nem sabia, não tinha me descoberto ainda, não tinha me entendido como gay. E muito disso me levou a acreditar que eu era bom em matemática e física e, portanto, eu deveria escolher uma profissão exata. Já falamos no outro vídeo que esse negócio de exato, biológico e humano, ele é uma coisa meio... é uma separação didática de matérias, mas que ele não funciona muito bem no mundo real, tá bom? Mas, enfim, você escolhe lá com base nas matérias se é bom, o pessoal fala que você vai ser bom em determinadas graduações. Então aí já começa uma coisa ruim. Gente, primeiro, ser bom em matemática, eu era bom em matemática, eu era bom em física. Isso não me fez nem ser um bom estudante de engenharia.
Um trabalhador bom porque meu pai me entalou uma dinâmica, um ensinamento de ética profissional, então eu aprendi tudo, mas aquele aprendizado, comparado com os aprendizados que eu tenho hoje, era um aprendizado pesado, moroso, difícil. E o aprendizado não tem que ser assim. Para mim, aprender Excel, e eu entendo bastante de Excel, eu me organizo hoje com Excel com as ferramentas que eu aprendi lá atrás. Comecei a trabalhar em 2011. E até hoje eu uso isso, mas foi um aprendizado difícil, chato para mim. E é uma ferramenta fantástica, mas mesmo assim era difícil, era complexo, era pesado. Se você tem esse aprendizado assim, e se você acha que só porque você era bom em alguma matéria, por exemplo, né, vou dar um exemplo fora aqui da minha história, um outro relato de um cliente que era, eu era bom em literatura e redação, e eu fui fazer letras. E ele falou, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tinha a questão de ler, tinha a questão de escrever, mas não me fez ser um bom estudante de letras. Olha só que interessante. Então vale para qualquer coisa. Se você era o melhor da sua classe em biologia, você talvez não seja um bom biólogo. Talvez você vá ter outras paixões. E tudo bem. Então, essa delimitação do que você é bom ou do que você se interessa em ser bom, não necessariamente você precisa ser bom. Para mim, essa característica de ser bom no que você faz é a mais legal, como eu falei, né? A mais maleável, a mais fácil de você moldar. Por quê? Você aprende. E aí a pergunta que você deve estar fazendo não é o que eu sou bom, mas no que eu quero me tornar bom. Quero ser melhor. O que é fácil para você aprender? Qual é o conteúdo que você consome que mais mexe com você e é mais tranquilo, que você veria vários disso? Eu tive uma vez também um outro cliente meu que falou que um dos conteúdos mais tranquilos para ele de aprender era o conteúdo de política, de análise política. Uma outra pessoa de idiomas. Então, às vezes o conteúdo é técnico, mas você gosta. Qual é o conteúdo que você assistiria vezes e vezes e adoraria saber mais e mais e mais? Se você adoraria saber mais e mais e você já sabe um bom tanto, isso quer dizer que é interessante. Vamos procurar carreiras aqui. Ah, mas eu não sou especialista. Primeiro que especialista não existe. O especialista que a gente ouve na TV e tal, eles não são fake news, eles são muito bons, mas eles não sabem tudo. Eles só são pessoas que estudam muito aquele assunto. Olha que interessante. Ah, mas é um nível acadêmico, estruturado, científico. Sim, e talvez um dia você venha a se tornar isso. Mas esses especialistas hoje que a gente vê, que são a epítome, né, o ápice da ciência hoje, essas pessoas um dia foram pessoas como você, que se interessavam sobre aquele assunto e um dia se aprofundaram. Então hoje você tem que ver em quais piscininhas você coloca o pé mais fácil e não em qual você quer mergulhar. Você não conhece aquilo tudo, mas vai, aprende. O que é fácil para você aprender? O quê? A partir disso a gente chega no último, que é um dos mais complexos. Na verdade eu não acho o mais complexo. Talvez o mais complexo seja o dinheiro. Porém, é um dos mais mistificados, é um dos que mais as pessoas colocam mitos sobre. Gostar do que faz, amar o que você faz. Ele tem muita mística em torno dele, primeiro porque as pessoas acham que o amor é uma coisa única e é um floquinho de neve e só acontece uma vez na vida. Gente, isso é Hollywood, tá? Essa coisa do o melhor possível só acontece uma vez na sua vida. Não, a sua vida é gigante. Você é uma pessoa de muitos interesses. Talvez nem o seu amor ele seja único. Eu já amei pelo menos 2 ou 3 vezes na vida. E hoje eu amo absurdamente, eu sou casado. Mas eu já amei uma outra vez. E tudo bem. Assim como eu amo várias profissões bastante diferentes. Eu amo fazer recrutamento e seleção. Assim como eu amo fazer esse aconselhamento profissional de carreira. E tudo bem. E tudo bem. Você pode ter mais de um amor. Então, para de esperar por esse sentimento que vai... A relação com
a sua identidade profissional, a relação com o seu trabalho, ela vai crescer. Ela vai começar talvez nem tão boa assim, mas ela vai crescer. Você vai precisar investir nela. Assim como um relacionamento amoroso, romântico, ele não começa perfeito. Quando a gente está lá, a gente acha que aquilo é perfeito, mas não começa perfeito. E aí, com o seu investimento, com a sua disponibilidade, com as suas conversas, você vai melhorando. Assim como o profissional. Você vai se aprofundando, você vai fazendo, você vai entendendo os truques ali, você vai se adaptando àquele relacionamento, assim como você se adapta num relacionamento romântico também. Certo? Então, não crie mitos em cima do amor, à carreira. Você só precisa, hoje, se você está aqui porque você quer uma carreira melhor, você nem precisa sequer amar. Você não precisa assumir que ama. Mas achou uma coisa que é legal fazer? Pelo menos tente fazer com que essa coisa seja melhor. Que você goste muito. Nossa, eu gosto muito de fazer isso. Eu faria muitas vezes. Seria muito mais leve para mim fazer isso durante 8 horas por dia do que o que eu faço hoje 8 horas por dia. Seria legal, eu gostaria. Acharia interessante. Porque basicamente você está escolhendo como você escolhe as primeiras relações da nossa vida aí, as primeiras relações românticas. Você olha e fala, eu gosto de estar com essa pessoa. Eu estaria com essa pessoa 8 horas por dia. Seria interessante estar com ela mais. Seria interessante conhecer melhor. É isso. Então essa última característica que a gente tem é a característica de gostar muito. Então a gente tem aí, em resumo, recompensa, não só financeira, mas especialmente. A gente tem o ser bom no que faz, que é o que você mais consegue mudar. Se você tem interesse, você consegue se tornar melhor naquilo. E por último, a gente tem gostar muito do que faz, ou amar o que você faz. Essas são as 3 características de uma carreira melhor que a que você tem hoje. Porque se você avaliar nessas 3 condições a carreira que você está hoje e provavelmente está infeliz com ela, você vai perceber que talvez a recompensa não seja boa, e aí ser bom talvez você nem seja ou nem goste de ser, seja um aprendizado pesado quando você precisa se aprofundar, e é isso que talvez me deixe mais abismado, seja que às vezes as pessoas falam que é um aprendizado difícil. Eu trabalho com finanças, é difícil aprender, é chato aprender, eu não gosto de aprender, mas eu vou fazer uma pós-graduação nisso. A gente não se resolve um aprendizado pesado aprendendo mais, tá? Sobre aquilo que é pesado para você. E por último, gostar do que você faz. Legal, entendemos aí a ordem que a gente faz quando é adolescente. Agora vamos entender uma ordem melhor, porque isso vai ter um pouco a ver com o exercício que eu vou fazer no final desse vídeo. Como eu escolho então uma carreira melhor para mim? Eu escolho primeiro o dinheiro? Não, lindo, você já fez isso, não deu certo. Olha só, você não vai fazer. Meus maravilhosos, minhas maravilhosas, vocês não vão escolher o dinheiro primeiro. Vocês vão escolher o que vocês gostam primeiro. Por 2 motivos. Primeiro, porque é o mais importante. Gostar do que você faz é o mais importante na sua carreira, sem dúvida nenhuma. Não é só mais importante, mas se você está tentando sair de uma carreira onde você não gosta, então você tem que sair de uma carreira que você gosta mais. E é o mais difícil de achar também. Então a gente vai primeiro listar essas coisas que a gente gosta, para depois pensar em como ganhar dinheiro com elas, tá bom? Então você gosta de fazer, e agora? Então agora o dinheiro. Bem, acabou o dinheiro, relaxa, esquece o dinheiro por enquanto. Ele é extremamente importante, mas nós vamos deixar isso por último. Então o segundo passo é, você é bom ou você gostaria de ser melhor nesse tópico que você ama? Sim, você vai escolher primeiro o que você ama e agora se você está disposto a aprender. Porque às vezes você fala, nossa, mas eu acho muito interessante quando eu vejo na TV o Drauzio Varela falando sobre medicina, então eu quero ser médico. Ah, que interessante. Então, um dos seus interesses, uma das coisas que você gosta muito é medicina. Interessante. Você quer aprender? Não, eu desmaio quando eu vejo sangue. Então, nós vamos tirar esse interesse. Entenderam como está funcionando e como vai funcionar o exercício que eu vou propor no fim? Você vai descobrir o que você gostaria de aprender. Eu gosto muito, por exemplo,
de programação. Eu vejo os programadores, eu acho interessantíssimo, adoraria. Nossa, é uma coisa muito legal. Você gostaria de aprender? Nossa, não, é uma coisa que parece chata, né? Ficar sentado escrevendo. Pois é. Boa parte do trabalho de um programador é ficar sentado escrevendo. Então vou tirar. Legal. Legal. Interesses. Uma coisa que você já é bom ou uma coisa que você adoraria ser melhor e tem condições, existe um curso, um aprendizado estruturado para isso. E agora nós vamos entender o que é dinheiro. Agora a gente vai ver de tudo que eu posso trabalhar dentro desse interesse, dessa coisa que eu gosto muito, que eu acho interessantíssimo e que eu quero aprender mais ou que eu já sei bastante, eu vou ver como eu posso ganhar dinheiro com isso. E aí a gente vai entrar numa quarta etapa, que não tem a ver com as características, que vai ser entrar nesse novo mercado de trabalho. O que você precisa para entrar nesse mercado de trabalho? Como você vai entrar nesse mercado de trabalho? Vai ter processo seletivo para esse mercado de trabalho? A gente vai trabalhar muitos vídeos de processo seletivo aqui, fica tranquilo. Mas, o que precisa? Olha só que interessante. Como você vai ganhar dinheiro com isso? Como você vai entrar nesse mercado de trabalho? Seja empreendendo, seja trabalhando para uma empresa, vai depender muito do que é. E a gente vai trabalhar isso depois. Mas se você achou um negócio que, putz, eu adoraria ganhar dinheiro com isso, adoraria aprender sobre isso, gosto muito de fazer isso, confia em mim. Você já está com mais de um meio caminho andado, certo? Então é essa a ordem que a gente vai fazer. Legal. Momento folha de papel. Gente, muitas vezes eu vou pedir para vocês trabalharem com folha de papel e caneta e lápis, etc. Um lapisinho simples, uma folhinha de papel aqui, fofa. Por quê? Claro que você pode fazer exercício num aplicativo de notas do seu celular. Claro que você pode abrir o computador e escrever isso no Word. Se você tem muita vergonha da sua letra, ok. Mas nem isso é uma desculpa, porque o exercício desse é um exercício muito pessoal. Você não vai mostrar para ninguém. Então sim, eu vou insistir no papel e na caneta muitas vezes, tá bom? Por bons motivos. Porque quando você faz, você já fez um trabalho, você já vai sentir essa coisa putz, eu pus no papel uma ideia, olha que interessante, essa ideia se torna física. Ela não é nada ainda, ela é só um pedaço de papel escrito, mas ela já é um pedaço de papel escrito. Entenderam a diferença? Ela não é um arquivinho no computador que você vai esquecer. Ela não é um negócio, ela é um papel que vai te incomodar aquilo. Eu quero que incomode. Fora que, quando você está escrevendo, você reflete muito mais do que quando você está digitando. E também, quando você está com um caderninho, olha só que interessante, você pode pegar o celular e jogar fora. Tá, brincando. Coloca no modo avião, coloca no silencioso, mas esquece o celular por alguns momentos, para aí sim você fazer o exercício. Então, a folha e o papel e a caneta, eles têm sempre várias vantagens, tá? Deixando isso de lado, vamos falar um pouco sobre o exercício. O exercício é muito simples. Você vai fazer algumas listas e você vai passar itens das primeiras listas para as segundas, cortando alguns. Olha que simples, parece, né? A primeira lista que eu quero que você faça é uma lista de interesses. E aí eu já falei algumas dicas lá no Instagram, nos stories, mas eu vou fazer um compilado melhor de dicas aqui. Então a primeira é para você descobrir o que você gosta, vai fazer uma lista do que você gosta, ou se você quiser escrever uma lista do que você ama, tudo bem. Eu prefiro dar o nome de lista das coisas que eu gosto, porque ela é mais aberta. Eu quero que essa lista tenha muitos itens, porque eu vou cortar para a próxima, tá? Então, eu gosto de cozinhar, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de música, eu gosto de... Coloca tudo isso. Se você quiser aperfeiçoar, eu gosto de analisar músicas e fazer críticas de músicas na internet. Ótimo. Mas se você quiser falar só música, também serve, porque depois que a gente vai abrir isso, certo? Então, coloca todos os tópicos que você gosta. Comer, dormir, cozinhar, jogar bola, esportes em geral, etc. Jogos de tabuleiro, assistir TV, assistir seriado, assistir filme. Eu gosto de jornalismo como um todo, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer artesanato, crochê. Coloca tudo que você achar legal aqui, nessa primeira lista. Depois, você vai cortar aquilo que você... Não as coisas que você não é bom, você vai colocar um monte de coisa lá que você não é bom. Mas já nessa segunda lista, você já vai perceber que alguns tópicos estão muito abertos. Então, se você gosta de cinema, se você gosta só de assistir,
isso não é bem uma carreira, mas é um interesse. E se você gostaria de trabalhar na indústria do cinema, você mantém. Se não, você já viu que não, eu realmente só gosto de assistir, já corta. Mas se não, poxa, trabalhar numa indústria de cinema seria interessante. Legal, mantém e mantém para a próxima. Porque essa vai ser a lista das coisas que você é boa em fazer, ou a lista das coisas que você gostaria de ser boa em fazer. Olha só que interessante. Um interesse tão genuíno apareceu aqui nessa lista dos amores que você gostaria de se aprofundar no assunto. Olha que interessante. Mantém isso aqui. E por último, você vai passar para a lista do dinheiro, da recompensa. E aí você vai escrever possíveis carreiras dentro daquelas áreas de interesse que você gostaria de aprender mais. Então, é uma coisa que você gosta muito de fazer, é uma coisa que você se interessa, que entende bem do assunto, ou que gostaria de se aprofundar, seria fácil se aprofundar naquilo. E aí, por último, você vai pensar em carreiras relacionadas com isso. E essa lista final é uma lista que talvez tenha 10, 11, 20 itens, não sei. O ideal é que tenha poucos, tá? Você vai estar cortando. Mas quando você for falar, você vai colocar lá. O que eu posso trabalhar com cinema? Eu posso vender pipoca numa coisa. Tá, isso eu não quero fazer. Ok, tudo bem, corta vender pipoca. Ou deixa, se você quer vender pipoca. Mas você tem que entender que, como a gente já falou no vídeo, que aí a gente tem que fazer uma lista de coisas que você gostaria de fazer. Mas vender pipoca está na indústria do cinema. Está. Mas isso vai para você, é a diferença que você quer fazer no mundo? Se sim, ótimo. Eu acho que quem vende pipoca no cinema faz a diferença no mundo, da maneira dele. A maneira que eu talvez não gostaria, mas quem sou eu na fila do pão? Se você gosta disso, por exemplo, vá em frente. Agora, se dentro do cinema você gostaria de ser escritor, roteirista, ou você gostaria de ser ator, são ações bem diferentes. E nesse momento, esse exercício aí, o ideal é que ele dure mais de 1 hora mesmo, é você pensar, putz, eu gostaria de aprender a escrever. E aí você vai perceber que eu gostaria de me aprofundar mais no mundo do cinema, vai virar, eu gostaria de me aprofundar mais em como escrever melhor. Eu gostaria de me aprofundar mais sobre qual é o processo em que as pessoas transformam um texto de livro em um roteiro de cinema. Eu gostaria de aprender melhor sobre como criar as minhas histórias para que elas virem filmes. Olha quanta coisa surge dentro do interesse que se chama cinema. Então esse exercício você vai fazer hoje, ou o dia que você quiser, e eu espero que ele te traga alguma percepção. Se ele te trouxe, deixa um likezinho aqui no vídeo, tá bom? Que agora a gente já vai fazer os pedidinhos dos vídeos aqui, tá? Siga o Desafio Certo aí se você quiser nas redes sociais. A gente tem Facebook, a gente tem Twitter, a gente tem podcast. O podcast só que chama Desafio Cast, porém o resto das redes sociais são todas facebook.com/Desafio Certo. Eu vou deixar elas aqui na descrição do vídeo. Deixa um like, deixa um comentário. Se você achou legal esse conteúdo, compartilhe. Se você achou desinteressante, dê um dislike, mas me fala por quê, para eu poder melhorar. E é isso, pessoal. Eu agradeço demais o tempo que vocês despenderam aqui comigo. Muito obrigado e até semana que vem.